Antes de começar a apresentação propriamente dita, inspirado, acho que na vida, de que a vida não é só seminário, debate, eu queria convidar a Maraísa, que é uma jovem, que o Brasil precisa de jovens que participem bastante, e a Maraísa vai ler ali um texto, um poema do Brecht, que é sempre um poema muito engajado, e a partir daí a gente começa o nosso evento. O poema se chama De que serve a bondade, tá? De que serve a bondade quando os bondosos são logo abatidos? Ou são abatidos aqueles para que foram bondosos? De que serve a liberdade quando os livres têm que viver entre os não livres? De que serve a razão quando só a desrazão arranja a comida de que cada um precisa? Em vez de ser só bondosos, esforçai-vos por criar uma situação que torne impossível a bondade. E melhor, faça-a supérflua. Em vez de ser só livres, esforçai-vos por criar uma situação que a todos liberte. E também o amor da liberdade faça supérfluo. Em vez de ser só razoáveis, esforçai-vos por criar uma situação que faça da desrazão dos indivíduos um mau negócio. Bertold Brecht. Vamos convidar para a mesa e para a gente começar o nosso evento. A secretária aqui do Trabalho, do Movimento Cultural aqui de Osasco, a Mônica Veloso. Vamos convidar para a mesa o Jorge Nazareno, que é presidente dos Sindicatos Metalúrgicos. Comentários a partir depois dessa fala do Dr. Eduardo, o Fábio Fonseca, que é diretor da Social. E o professor Lavaldo Alvor, professor amigo, pessoa querida. Professor amigo também, Coutinho, que vai fazer a exposição do mapa. Para começar, vou pedir para a Mônica fazer uma leitura, boas-vindas, um agradecimento. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Centro Público. Uma alegria poder receber e ver a casa aqui cheia. Então, acho que é legal a gente poder vir exatamente dentro dessa casa aqui, que é um desses marcos, a gente poder olhar para a cidade de Osasco, para aquilo tudo que ela tem como capacidade. Então, acho que a gente hoje vai ter uma tarde aqui de um debate muito bom e que eu espero que traga aí a reflexão, né, tanto das companheiras e dos companheiros parceiros aqui, quanto do poder público, naquilo que são os nossos desafios. Obrigada aí pela presença de todos. Agora eu vou pedir para o Marcos, junto com a Érica, coordenou esse trabalho de pesquisa, a Érica do Marcos Godinho. O Marcos vai fazer aqui a apresentação. A primeira questão que a gente lembra, né, quando pensou em discutir potencialidades, em mapas de potencialidades, é num dilema que a gente sempre vive quando imagina e se propõe a discutir riqueza e oportunidades na cidade, né? Sobretudo, riqueza acaba sendo traduzida de uma forma muito quantitativa, né? Naquela imagem do PIB, né? E dos grandes números. Você tinha em 99 uma cidade com um PIB de 5 bilhões, que em 2011 chegou a cerca de 40 bilhões de PIB, né? Então,
exatamente, para mim, me veio a imagem desse adolescente, que você acha de um jeito pequenininho, depois ele aparece na sua frente, né, completamente mudado. Isso deu à cidade um orçamento, né, em 2014 de quase 2 bilhões de reais. Em outros números, a evolução do PIB de 2004, por exemplo, até 2011, a cidade saiu da 23ª posição nacional para o 11º, né, PIB no Brasil. Um PIB per capita hoje de quase 60 mil ano. A cidade que em 2095 tinha um potencial de consumo de quase 3 bilhões, pulou agora em 2013 para 12 bilhões. Hoje, né, é importante também compreender o papel que os serviços públicos têm, né, tanto na geração de riqueza, estrito senso, quanto na oferta de serviço para a população. Você está falando, e não é pouca coisa, porque quando a gente pensa também na relevância do setor industrial aqui, imaginar que cerca de metade, né, proporcionalmente, o setor dos serviços públicos já é metade do valor adicionado, mostrando que em relação a esse conjunto de elementos, capital intelectual, ou seja, universidade, centro de pesquisa, etc., né, recursos de infraestrutura energética, disponibilidade, então a cidade ela consegue oferecer um ambiente, né, amigável, né, um ambiente em que eventuais empreendedores, empresas, enfim, elas podem encontrar para cada um desses elementos possibilidades e recursos. Só para mencionar aqui, você tem dentro de atratividade, desde moagem, fabricação de alimentos, né, inclusive para animais, a fabricação de produtos alimentícios de forma geral, confecção de artigos de vestuário, fabricação de artigos para viagem, madeira, fabricação de produtos de madeira, de papel, enfim. Isso está de forma mais detalhada no estudo, mas o que é relevante notar é isso, né? Você tem um conjunto amplo de atividades que detêm atratividade. E isso é interessante porque esse é um fator positivo para a cidade, né? A cidade é uma cidade que não precisa se entender como, em alguns casos, eu vejo algumas confusões com a ideia de vocação econômica, né? Fica muita gente procurando qual é a vocação econômica do município, qual é a vocação, como se as coisas se resolvessem na base da bala de prata, né? E eu acho que a gente, um primeiro sinalizador aqui, né, de potencialidade tem a ver com a diversidade das possibilidades que o município, né, pode explorar. Essa indústria que produz para a economia verde, que produz para a eficiência energética, enfim, acho que esse é o grande, né, questão que está colocada aí. Da mesma forma, a indústria química, né, que é presente aqui da região, precisa também ter se falado bastante sobre a química verde, né, expansão da química verde, de oportunidades de química verde, ou seja, é importante que a gente também lance o nosso olhar sobre esse conjunto de oportunidades que estão lançadas, entendendo a base industrial que a gente já tem constituído. E depois uma questão que eu acho que assim, é sempre fundamental, né? O tema da educação e do modo como, de fato, não dá para falar e explorar oportunidades e potencialidades sem que a cidade entenda como um compromisso fundamental que todos os cidadãos tenham acesso à educação de qualidade, né? E isso é um ponto sem qual é muito difícil a gente pensar em explorar, né, oportunidades e construir desenvolvimento da forma como a Mônica estava nos colocando. Bom, então em grandes linhas, né, depois no site, né, vai ser disponível também as indicações do estudo. A gente queria agradecer e dizer que esse é um pontapé, né, um pontapé para que a gente aprofunde todas as reflexões e, enfim, as interfaces todas com as políticas diversas que a gente pode, né, construir a partir daqui. Obrigado. E a ideia, Marcos, é exatamente essa. Quando a gente conversava com a secretaria, com a Mônica, com o João Marcelo, e a ideia conversamos bastante, né, João, a ideia de fazer esse evento, mais do que nunca, a gente sempre tem a perspectiva de que um documento encerra um caminho, professor. E a gente está trabalhando com a ideia de que o documento, na verdade,
ele é o fim de um momento, mas ele é o começo da agenda. Porque para pensar o caminho de oportunidade, exatamente por onde nós vamos. Então, a nossa expectativa, inclusive, todos já assinaram nesse livro, essa ideia é que depois a gente possa, por e-mail, enviar esse material, seja o material integral, seja o resumo desse material. O texto inteiro tem 100 páginas. Às vezes, as pessoas têm tantas ocupações e tem um texto menor de apresentação, que a gente pode já mandar por e-mail logo na sequência para todos que desejarem, todos que disponibilizarem o e-mail, que é bem importante. Até porque o que o Marcos fala é a realidade. Vamos então aqui, com essa apresentação pública, de fato, vamos começar a fazer, João, o trabalho que nós queremos fazer, que nós gostamos de fazer, que é conversar com a sociedade para entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. E a gente, é uma alegria ter hoje aqui, então, o professor Ladislau, com quem o Brasil inteiro, em todos os lugares, universidades, centros de pesquisa, estão toda hora falando de indicadores. O professor está sempre nos provocando, né? O trânsito que não se resolve, e a gente gasta tanto dinheiro assim, professor, no trânsito, mas ele não tem dinheiro para construir metrô. Então, na verdade, o que falta é a articulação dessas, vamos dizer assim, dessas demandas e dessas vontades de decidir. Então, para nós era muito oportuno tê-lo aqui, para, a partir dessa apresentação preliminar que fizemos, ter então a fala do senhor, os comentários do senhor, e na sequência vamos ter o comentário de uma opinião sindical do Jorge e uma opinião empresarial do Fábio, para de fato a gente falar. Agora a gente pode, Mônica, ligar meio a nossa bússola e seguindo aí os nossos caminhos. Então, com a palavra, o professor Ladislau Galvão.